Bom, vamos começar então. Se você não me conhece, meu nome é Thiago. Eu comecei esse canal aqui no Instagram, @propósito evolução, para falar de como descobrir seu propósito e como alinhar a sua vida com seu propósito. Porque eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes, mais legais, que tem mais frutos que a gente pode fazer na vida. Então, isso que me motiva a estar aqui para trazer um pouco dessas ideias, um pouco dessas reflexões, um pouco desse conhecimento para as pessoas que têm interesse e, e a gente trocar uma ideia aí e andando passo a passo nesse caminho. Bom, o vídeo de hoje tem um título bastante interessante. O vídeo de hoje tem um título que é o seguinte: você vai economizar décadas da sua vida sabendo disso. Então, eu vou abordar uma perspectiva que vai te proporcionar economizar décadas da sua vida. Olha só que interessante. Então vamos lá. Primeiro, né? O que é essa grande sacada aí, essa ideia, essa perspectiva que vai te proporcionar economizar décadas de muitos anos, né, na sua vida? Uma dica que eu posso dar já aqui no começo, para já não entregar tudo de uma vez, é que tem a ver com níveis de consciência, né? Mas vamos começar falando primeiro, fazendo uma pergunta que vai direcionar a gente para esse assunto. E essa pergunta é: o que você faria se você acordasse amanhã com 100 mil reais na conta? Minto, 100 mil não, 100 milhões de reais na conta. Então responde aí, vamos ver as respostas que vão vir. Vamos ver se vamos ter boas ideias aí. Quem está conectado, manda umas respostas aí para eu ver o que vocês fariam. Rapidinho. 100 milhões de reais na conta, o que você faria? Essa é a pergunta. E eu quero que você visualize mesmo. Imagina assim, ó, você tem agora 100 milhões de reais na sua conta. O que você faz? Qual é o seu plano? Eu quero que você sinta isso, que você torne isso o mais real possível. Ó, eu tenho umas respostas aqui, umas dicas aqui que eu tinha anotado. Por exemplo, comprar um carro, alugar um iate, viajar o mundo. Tem uma coisa que eu nem sabia que existia um tempo atrás, que é hoje em dia não. Ah lá, o pessoal começou a responder. Muito difícil, não sei, investir uma parte em viajar, curtir um pouco e tal. Tem uma coisa que existe que eu nem sabia que existe, que é o seguinte: sabia que tem como você comprar uma viagem de volta ao mundo? É um ticket, chama o ticket Around the World. Todo mundo aí falando de viajar bastante e tal. Legal. Dividiria com meus filhos, levaria um choque segundo identificar de onde veio. Essa história de viajar, todo mundo gosta muito, né, de viajar. E eu queria chegar nesse ponto também. Então, eu estava falando, tem uma passagem que eu não sabia nem que existia, que é uma passagem de volta ao mundo. Então, você tem um ano para você fazer, dar a volta ao mundo, e aí você precisa. Eu não sei se tem um limite de pontos de parada, mas você tem um ano para gastar essa passagem, e ela custa, sei lá, 50 mil reais ou 50 mil dólares, eu não sei direito. Eu sei que existe. Mas muita gente então viajaria o mundo. Tem gente que faria festa, faria bastante auê aí, as melhores festas do mundo. Tem gente que iria dos melhores restaurantes do mundo. Agora nesse período nem tanto, né? Mas numa situação mais típica aí faria esse tipo de coisa. Tem gente que compraria a casa dos sonhos.
tem gente que mudaria de cidade, que sempre sonhou em viver numa cidade na Europa, ou numa cidade na praia, alguma coisa assim, numa ilha deserta, alguma coisa assim. É, daria presente para a família, para os filhos, compraria os melhores brinquedos para os filhos novos e tudo mais. Normalmente, esse aí é o tipo de resposta que vem quando a gente faz essa pergunta, né? Mas essa pergunta mesmo, olha só, ela fica realmente legal depois do seguinte. Imagina que você teve 1, 2, 3 meses fazendo tudo isso que você sempre pensou em fazer. Você comprou a casa que você queria, você construiu o consultório que você queria, igual a Maria Isabel falou, você fez todas as viagens que você queria, você foi nos melhores restaurantes do mundo que você sempre quis ir, você comprou tudo de bom e do melhor que você sempre quis ter, os melhores computadores, os melhores carros, tudo que existe você matou todas as suas vontades. E depois de 2 anos fazendo tudo isso, você ainda tem grande parte desse dinheiro, 100 milhões de reais. E aí, o que você faz da vida agora? E eu falo isso pelo seguinte, essa história toda de comprar várias coisas, realizar vários projetos e tal, todos nós, em alguma medida, a gente já teve nessa jornada em alguma escala. Todo mundo já viveu em alguma ordem de grandeza essa jornada de eu preciso daquilo ali e enquanto não tiver aquilo ali, aquilo que está faltando para eu ser feliz, para eu ser feliz. Então eu vou lá, pego aquilo ali, conquisto aquilo ali depois de muito trabalho, depois de muito suor e aí eu espero aquela felicidade plena que vai vir depois daquilo. Só que na prática, o que acontece? Não é bem assim, né? Eu já vivi essa história. Eu lembro do primeiro carro que eu comprei. Eu tinha carteira assinada, tinha 1 ano e tive a oportunidade de uns carros. Eu trabalhava na fábrica de carro e aí teve um lote de carros com desconto. Eu falei, putz, é agora. E aí consegui comprar o meu primeiro carro e tal, parcelei uma parte, outra parte eu dei à vista e tal. E aí o meu sonho era ter um carro. E para mim todos os meus problemas estariam resolvidos o dia que eu comprasse meu carro. E aí eu comprei meu carro. Eu lembro do primeiro final de semana que eu peguei esse carro e eu fui na verdade num churrasco na casa do meu chefe, que é aqui perto mais ou menos, tem que pegar um pouquinho de estrada, que era num condomínio mais afastado. E aí caiu uma pedrinha do caminhão, é uma região que tem muita mineradora, é que é uma pedrinha e a pedrinha veio quicando assim no asfalto em câmera lenta e bateu exatamente no meio do meu capô e o carro não tinha nem 50 quilômetros. Mas enfim, eu lembro de olhar para aquele carro naquele final de semana e eu pensava, cara, olha só que mágico, eu posso ir em qualquer lugar agora na hora que eu quiser. Todos os meus problemas vão estar resolvidos. E aquilo, eu lembro daquela sensação, coisa mais legal que foi. Mas como tudo, essa empolgação, esse entusiasmo todo, ele vai descendo naturalmente e a sua vida volta para um certo normal. E isso acontece com tudo. Isso acontece com a promoção que você está buscando a vida inteira, isso acontece com a casa que você precisa comprar, isso acontece com o carro, isso acontece em todas as áreas, com todos os projetos. Então, o meu ponto nessa pergunta aí de 100 milhões de dólares ou 100 milhões de reais, essa pergunta ela foi desenvolvida inicialmente com 100 milhões de dólares. Então, o meu ponto é o que você faz da sua vida quando você já fez tudo que você queria fazer, quando você já viajou o mundo, quando você já foi em todos os lugares, quando você já curtiu tudo que tinha para curtir, quando você foi nos melhores restaurantes, já comprou tudo que era para comprar, já pagou pelas experiências que você sempre quis a sua vida inteira. Porque o grande lance é que essa pergunta, se você analisa essa pergunta dessa forma, depois de tudo que você queria fazer, depois de tudo que você queria ter, aí ela se torna realmente poderosa, né? Porque a gente coloca sempre esses pontos, né,
ali eu quero chegar na minha vida, ali eu quero chegar, aquilo ali é meu próximo objetivo. Mas o ponto é que depois que a gente faz, a gente sempre teve nessa busca e quando a gente chega nesse ponto, as coisas voltam ao normal. Então, depois de você fazer tudo isso, aonde você colocaria sua energia física, sua energia mental na sua vida? Você lutaria por alguma causa? Você teria alguma coisa realmente produtiva para entregar para o mundo? Alguma coisa criativa? Alguma coisa que você pudesse fazer para desenvolver, para potencializar alguma área que precisa de suporte, que você gosta, que você tem interesse? Eu já conheci pessoas que, como muita gente falou aí, o sonho delas era viajar o mundo. Principalmente nesse tempo que eu fiquei na Tailândia, eu conheci muitos nômades digitais. Nômade digital é uma profissão razoavelmente nova que vem aí nos últimos 10, 20 anos. 20 talvez não. Com o advento da internet desenvolvendo e banda larga e tudo mais, pessoas bolaram esse modo de viver que você viaja o mundo trabalhando. Porque elas sempre quiseram viajar o mundo para curtir, para conhecer, para aproveitar. O fato é que todas as pessoas que eu conheci, a grande maioria delas, a grande graça do mundo, a grande graça da vida delas não é simplesmente viajar. É viajar e ao mesmo tempo tá dentro de um projeto, tá desenvolvendo alguma coisa que faz sentido para a vida delas. Então, a viagem por si só, cara, se você viajar 2 anos direto pelo mundo inteiro e conhecendo todos os lugares que você quer conhecer e tudo mais, eu vou te falar uma coisa, chega uma hora que cansa de viajar também, como tudo na vida. Vai chegar uma hora que você vai querer assim, ó, putz, agora eu quero férias de viajar. Por mais que você esteja viajando em bons hotéis, em boas condições e tudo mais, com estrutura boa, chega uma hora que toda a sua viagem já foi feita e você ainda tem uma vida. O que você faz com essa vida? Então é sobre isso que é o vídeo de hoje. Então vamos lá. Por que eu acho que essa pergunta de o que você faz com 100 milhões de dólares ou por que eu acho que essa perspectiva ela tem o potencial de economizar décadas da sua vida? Vamos entrar agora no detalhe de toda essa história, vamos dar uma aprofundada aqui. Primeiro ponto, eu acho que a gente vive a vida muitas vezes em função de um destino. Um destino que eu falo é uma coisa muitas vezes material ou até mesmo em trabalhar para que nada falte, né? Em trabalhar para ter uma segurança, uma mera segurança de suprimentos, uma segurança ali, uma estabilidade, né? Uma segurança, uma estabilidade para ter o básico, para ter condições de conseguir viver a vida tranquilamente. O problema que a gente enfrenta quando a gente vive dessa forma é que a gente coloca isso como se fosse o objetivo final. Você ter condições de viver a vida como se fosse o objetivo final. E eu vou dividir com vocês agora um conhecimento que todo mundo que estuda administração acho que já viu isso e quem estuda marketing também. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui. Será que eu consigo? Consegui. Bom, ficou meio esticado, mas acho que dá para entender. O que é isso daí? Isso daí é a hierarquia das necessidades de Maslow, é a famosa pirâmide de Maslow. Quem já estudou alguma coisa relacionada a marketing, porque na administração existe esse ponto de vista de você entender por que as pessoas fazem o que elas fazem, até para você conseguir vender para elas, para você conseguir atender às necessidades delas. Então, isso que vocês estão vendo aí é a pirâmide de Maslow. O Maslow foi um psicólogo da década de 50, se não me engano,
e ele trabalhou no MIT, ele nasceu no início do século e aí, mais ou menos na década de 50, ele desenvolveu um trabalho onde ele explicava como que funciona as necessidades humanas e ele descobriu que existe uma hierarquia, ele descobriu que existe uma ordem nessas necessidades. Então, olha só que interessante. Aqui não está dando para ver, mas tem uma... Da mesma forma que tem aí do azul até o amarelo, tem aí a motivação. Os dois primeiros é desmotivação. Então, o que que isso quer dizer? Então, vamos lá. Primeiro, necessidade do corpo e necessidade de segurança é uma necessidade sua para que isso não falte. Então, é muito mais você evitar essa desmotivação do que você buscar a motivação. E da metade para cima, você está buscando que coisas realmente positivas, coisas que vão agregar, coisas que vão desenvolver e você vai ser mais feliz se você buscar. Então, olha só que sacada interessante. Se vocês olharem aí, a segurança e as necessidades básicas, elas estão exatamente no começo da pirâmide. E a autorrealização, que é a coisa mais alta que tem nessa pirâmide, é a última coisa. Eles são os dois opostos. Então, segundo o Maslow, você explorando cada andar dessa pirâmide, você naturalmente buscaria o próximo andar, sem saber que essa hierarquia existe. Eu vou tirar aqui só para voltar então. Então, nessa história toda, o que é interessante? Isso daí é um caminho natural de evolução. À medida que a pessoa ela desenvolve o primeiro andar dessa pirâmide, ela move para o segundo andar, ela sai das necessidades básicas para a segurança. Aí ela vai, à medida que ela vai desenvolvendo e vai se aprofundando e vai se sentindo realizada naquele nível de existência, ela vai buscando o próximo. De uma forma bem interessante, ao mesmo tempo, se a gente pegar o sistema de chakras que é estudado no yoga, que eu estudei há muito tempo, e tradicional na espiritualidade oriental, funciona exatamente da mesma forma. O primeiro chakra é exatamente o chakra o chakra base, o chakra da sobrevivência. Depois tem o chakra do prazer, das relações sociais, da sociabilidade, de estudo. Depois vem a busca por poder, por reconhecimento e tudo mais. E a autorrealização está lá no alto tá lá no final dessa pirâmide. Então, essa pirâmide de Maslow e o sistema de chakras, olha só, o Ocidente e o Oriente eles se encontram, existe um sentido nisso tudo. Qual que é o sentido? As pessoas estão sempre em busca de evolução, mesmo que inconscientemente, elas. Esse é o grande lance também. Isso pode ser mais rápido e isso pode ser mais devagar, mas é um caminho natural do ser humano. Então vamos seguir. A diferença que tem aqui entre cada etapa é que em cada etapa dessa pirâmide, as motivações e os desejos vão ser diferentes. Então, quanto mais à medida que você vai desenvolvendo como ser humano, você vai buscando coisas diferentes, porque você tem motivações diferentes e você tem motivos diferentes. Então, como eu disse lá atrás, se a sobrevivência e a realização pessoal estão nos extremos, isso significa se você ficar a sua vida toda simplesmente focando em sobreviver, vai ser muito difícil ou você vai demorar muito tempo para ter realização profissional, ou realização pessoal, ou realização espiritual, ter uma autorrealização. Então, o meu ponto aqui é que isso é um caminho natural e à medida que você vai dando os passos, você vai naturalmente buscando as coisas que estão no nível mais elevado de consciência e essa pirâmide reflete isso. E a grande sacada de estudo que eu trouxe para vocês hoje é que se você entende como isso funciona,
você pode economizar muito tempo, você pode economizar décadas da sua vida. Por quê? Porque se eu tenho um objetivo de ganhar 100 milhões de reais na vida, até eu atingir aquele objetivo, eu vou estar insatisfeito. Se um dia eu, por acaso, ganhar na loteria e eu tiver esse dinheiro na conta, eu sei que simplesmente aquele dinheiro na conta ele não vai me realizar. Porque eu já tive outras experiências bem menores, mas de ter um carro que eu queria comprar, de ter um apartamento que eu queria comprar, de fazer uma viagem que eu queria fazer, e eu sei que isso por si só ele não me realiza. Então, depois de estudar isso, seja na espiritualidade, seja na pirâmide de Maslow, um approach mais ocidental, o ponto mais importante é que a gente entende que o que traz realização é uma coisa muito mais alta, é um alinhamento entre você e a sua vida, é uma profundidade, é um autoconhecimento, é a ação que te move em direção ao destino que você definiu, baseado no autoconhecimento, nos seus valores, no que você gosta. Essa jornada, ela vai te realizar muito mais do que simplesmente ter o dinheiro na conta, por exemplo, ou ter um bem, seja qual for, né? E aí muitas pessoas podem falar, mas dinheiro é importante? Sim, ele é muito importante, mas quanto de dinheiro, né? Porque o problema é que a gente nunca entra no mérito do quanto de dinheiro e esse número acaba que não existe. Por quê? Porque a resposta é quanto mais, melhor. A resposta é melhor garantir do que ter algum problema depois e ter que resolver. Então, eu vou viver a minha vida em busca de ter quanto mais, melhor. O problema é que, quando a gente raciocina dessa forma, acontece que é como se fosse um navio que o objetivo dele está garantido no porto. Se o objetivo dele é estar no porto, ele nunca vai fazer nenhuma viagem, porque o destino final é onde ele já está. Então, esse é o problema. Se você tem como objetivo de vida sempre colocar todo o seu tempo, toda a sua energia em simplesmente sobreviver ou ter quanto mais melhor, a gente nunca vai chegar na autorrealização, porque a autorrealização está lá do outro lado da pirâmide das necessidades. Na espiritualidade é a mesma coisa. Ela está lá do outro lado. Ela está numa jornada que precisa ser trilhada. E é lógico que os mantimentos, é lógico que o dinheiro, as condições vão ser importantes nisso. Mas a vida não é sobre isso. A vida tem coisa mais importante que a gente precisa olhar para isso, entender que existe uma autorrealização e para cada pessoa vai ser um objetivo diferente. Mas a jornada de autorrealização, seja no que for, ela é muito mais importante do que simplesmente sobreviver, né? Então, isso aí é um ponto chave que eu acho para a gente, principalmente, economizar tempo. Porque a experiência, eu acho que ela ensina mais do que qualquer outra coisa, né? Então, eu posso estar falando isso daqui e você falar, não, beleza, entendi mais ou menos e tal, mas você não, realmente aquilo não faz tanto sentido. Agora, o dia que você tiver o dinheiro que você acha que você precisa para ser uma pessoa feliz e parar de buscar só dinheiro, aí as coisas começam a mudar. Porque quando você tem a experiência, aí você vai conseguir, não tem como negar, não tem como refutar. Se você tem o dinheiro na conta, aí você vai ter o clique. O problema é que a evolução da consciência, ela não precisa exatamente da experiência, mas 90% das pessoas sem experiência ela não vai acreditar. Ela não vai, esse clique não vai acontecer. Então, esse é a sacada que eu tenho para vocês na live de hoje. E isso tem o potencial de ganhar décadas na sua vida. Então, qual que eu acho que é a estratégia mais inteligente nessa história toda, né?
para você chegar numa autorrealização. Então vamos lá. Eu não estou falando que você precisa ter 100 milhões na conta para você descobrir o seu propósito ou para você ser uma pessoa realizada. O fato que você se linkar, você refletir sobre isso, você buscar essas respostas, em vez de ficar esperando ganhar na loteria ou alguma coisa assim, só isso já faz essa refletir sobre essas questões, já faz a sua consciência naturalmente sair de um lugar que ela está hoje e se desenvolver, buscar alguma coisa, se aprofundar. Isso é um caminho natural. Então, como eu disse antes, na jornada, o grande lance dessa história toda do propósito é a gente viver ele cada dia, né? A gente dá um passo por dia, dá passos pequenos, mas ter a coragem de começar, ter a coragem de a cada dia dar um pequeno passo adiante. É, a jornada ela é muito mais importante que o destino final. E a partir do momento que você começa a dar um passo por dia, você vai se aproximando aos poucos e você passa a ser feliz no momento presente. Você não precisa esperar por nada, porque o que vai te dar essa realização é você saber que você está trilhando um caminho que você está no caminho certo, porque pelo trabalho de aprofundamento, pelo trabalho de autoconhecimento, você gera essa confiança, essa certeza interna que você está trilhando no caminho certo e isso te realiza, né? Então, esse lance é muito importante. A jornada em si, ela realiza, porque você está tomando passos na direção certa o tempo inteiro. E você não está simplesmente esperando o dia que você vai ter aquela recompensa final. Você está vivendo um dia de cada vez e sendo realizado a cada dia por conta disso. Então, como que eu acho que é o jeito errado de se fazer isso, né? O jeito errado de tentar ter essa autorrealização, de tentar descobrir o seu propósito, de viver o seu propósito. Eu acho que não é uma coisa simples, não é uma coisa que você senta e em 5 minutos você resolve, numa sentada, numa tarde de domingo, você fala, não, peraí, vamos resolver esse problema agora. Eu acho que eu acho que uma vida com um propósito, ela é uma vida que é vivida de dentro para fora. É uma vida onde o seu trabalho ele é entregar todo dia o melhor que você tem o tempo todo. É uma autoexpressão, né? É como se você estivesse tentando transmitir a sua essência para fora, para o mundo. E você está numa jornada de dividir, de expansão, de se libertar de todas as limitações e você tentar impactar os outros da melhor forma que você consegue, dividindo os seus maiores talentos com todo mundo, com o mundo, com a sociedade, com quem tiver à sua volta. Né? Então, o jeito certo que eu acho de chegar nesse lugar, onde dá essa autoexpressão, primeiro, descobrir quem é esse eu autêntico. Né? Então, é necessário um trabalho de autoinvestigação. Eu acho que funciona muito, tem algumas analogias, elas falam muito da analogia da cebola. Né? A cebola ela tem várias camadas. Então, esse trabalho de autoconhecimento, de autoinvestigação, é como se fosse ir tirando as camadas de uma cebola. Então você vai se conhecendo, você vai se conhecendo as camadas, você vai se conhecendo todas as facetas que você tem e você vai aprofundando em direção a uma essência, ao seu eu mais autêntico. E quando você chega nesse lugar, aí eu acho que as coisas mudam, porque ali você tem uma certeza, você tem uma consistência. Essa é a palavra. Você tem a consistência de quem você é e você está trilhando o caminho certo. Então isso daí passa a te dar a realização no dia a dia e não você fica esperando a realização no dia que você juntar o dinheiro para fazer aquilo que você queria fazer, no dia que você conseguir comprar aquilo que você queria comprar.
E aí a realização ela se torna muito mais tangível na sua vida, né? Então, qual outra estratégia que existe também para você chegar na autorrealização? Uma forma que seria uma forma prática, uma forma interessante também, seria você atingir a independência financeira. Porque se você passar a vida inteira simplesmente procurando ter quanto mais melhor, garantir a sobrevivência, você nunca vai dar um passo à autorrealização, porque a autorrealização está lá no topo da pirâmide, como a gente viu na pirâmide de Maslow. Então, se você tem independência financeira, isso daí é muito interessante porque você tem uma liberdade. Você tem uma liberdade de não precisar ter quanto mais melhor e você passa a ter um tempo livre para você aprofundar no que você acha que é importante, você acha que faz sentido e você otimiza muito o seu tempo não precisando dia após dia simplesmente só preocupar com ganhar o dinheiro da sobrevivência, né? Mas tem um outro caminho que eu indico que é até melhor do que esse. Se você conseguir a independência financeira, é muito interessante, é, faz muito sentido. Eu acho que independência financeira tinha que ser ensinado nas escolas e eu não entendo até hoje por que não se fala disso. Administração, né? Como que fala, finanças pessoais, isso tudo tinha que fazer parte do currículo básico da escola. Eu acho que isso é vital na vida de todas as pessoas. Você chegar num ponto que você não depende de ninguém, você conseguir direcionar a sua vida de uma forma que você consegue ter uma renda passiva, ter alguma coisa que te ajuda a sobreviver mesmo que você não precise trabalhar, mesmo que você não precise estar lá presente e tudo mais. Então é genial essa sacada da independência financeira. Eu comecei a estudar esse assunto há 10 anos e isso fez uma grande diferença na minha vida. Mas tem uma outra estratégia que é mais interessante, que você não precisa nem esperar a sua independência financeira. E essa estratégia eu acho que é o cenário ideal, que é começar a viver o seu propósito hoje. E por que eu acho que essa estratégia é a jornada ideal? Primeiro, ela não vai ser fácil, tá? Ela não vai ser uma coisa que você começa hoje e aí mês que vem você já está ali vivendo do seu propósito. Mas eu acho que o primeiro ponto é que quando você decide buscar o seu propósito a partir do dia de hoje, você começa uma caminhada que, por mais que ela não seja rápida, você está dando um passo atrás do outro. Né? Você está cada dia se aprofundando, cada dia se desenvolvendo nas coisas que você gosta. E aí você não precisa esperar um dia D onde você vai ganhar na loteria ou você vai conseguir até sua independência financeira, porque independência financeira não é uma coisa também do dia para a noite, é uma coisa que demora anos, talvez até décadas. Então, a grande vantagem de você começar a aprofundar, a descobrir o seu propósito a partir de hoje, é que você já começa esse trabalho com calma, você começa a se conhecer, você começa a ver o que faz sentido na sua vida. E esse vai ser o ponto de partida para essa vida de autorrealização, até financeiramente. Por quê? Porque, como eu disse, é tudo sobre uma autoexpressão. Né? Quando você está vivendo o seu propósito, você está vivendo de um ponto de vista de autoexpressão, de contribuição, de poder dar o melhor que você pode e você viver de dentro para fora, dividindo seus talentos com o mundo. E por que eu acho que isso tem um potencial de até ser a sua subsistência também? Porque cada pessoa é única e cada pessoa tem experiências particulares, cada pessoa nasceu num lugar diferente, conheceu pessoas diferentes, teve dificuldades e desafios diferentes na sua vida e tudo isso tem valor. E a partir do momento que você começa a explorar isso, que você começa a buscar a sua autenticidade, você começa a ser uma pessoa mais verdadeira, você começa a ter impacto porque você começa a entregar esse valor que a sua vida agregou para você para as outras pessoas, no ambiente onde você convive, né? E
E quanto mais impacto, quanto mais valor você gera para pessoas, mais dinheiro isso gera. Porque valor é igual a dinheiro. Se você gera valor para outras pessoas, aquilo em algum momento ele tende a converter de alguma forma, né? Então aí as coisas começam a acertar. Então por isso que eu acho que você não precisa esperar a situação perfeita para você começar a explorar o seu propósito, para você começar a buscar isso. Porque talvez seja isso que te proporcione fazer uma transição na sua vida. E aí você começa a viver a partir do seu propósito, a partir da sua autorrealização. Então você vai ter, no longo prazo, a rentabilização disso, né? Você vai gerar valor para os outros e com isso vai traduzir para você em dinheiro. Você começa a ter realização, porque você está todo dia trilhando uma jornada e só isso já vale, você não precisaria nem do resto. Mas só de você viver todo dia alinhado com o que você pensa, buscando uma coisa que tem valor para você e se desenvolvendo nesse caminho, isso daí já faz toda a diferença, isso daí já te realiza e você não precisa esperar que um belo dia você ganhe a loteria ou que você atinja a sua independência financeira daqui a 10 ou 20 anos, né? Então, ter um projeto em paralelo de desenvolver o seu propósito, eu acho, de descobrir, como que eu falo? Ter um projeto paralelo de descobrir o seu propósito e alinhar a sua vida com ele, para mim é uma das melhores coisas que você pode fazer na vida, né? Porque em algum momento você vai conseguir fazer uma transição e a partir daí você vai ter, inclusive, você vai conseguir viver do seu propósito, né? Então é o melhor dos mundos. Mas para isso a gente precisa começar, a gente precisa começar a dar pequenos passos para chegar no ponto de conseguir fazer essa transição. É como se você começasse um plano B e aquilo ali no primeiro momento é uma coisa bem discreta, é uma coisa que não faz muita diferença, mas um dia após o outro as coisas vão se somando, você vai se desenvolvendo, você vai aprendendo, você vai conhecendo pessoas naquela área e em algum momento aquilo começa a tomar um corpo e aí chega uma hora que você vai ter a opção de fazer uma transição na sua vida e passar a ser uma pessoa realizada todos os dias e que sabe até, quem sabe até viver do seu propósito, né? Então, se eu fosse dar uma dica para você aí na live de hoje, eu diria: pense numa coisa que você gosta o suficiente para você aprofundar no que você. Pense numa coisa que você gostaria de se expressar dentro daquilo e como seria possível você fazer isso. Começa já. Acho que o primeiro passo é a gente começar a refletir, começar a pensar, a desenvolver, a contemplar essas possibilidades. E aí, quando as ideias, quando a gente coloca a mente numa direção, as coisas começam a acontecer, começam a vir. E, e eu acho que isso daí realmente tem um grande potencial de transformar a sua vida e de economizar aí décadas na sua vida. Tá bom? Agradeço a todos aí que entraram na live de hoje e na terça-feira tem mais. Beleza? Valeu, grande abraço, até mais.